Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal, mensagendaultimahora.org.br. Sejam todos bem-vindos, vocês que já são inscritos, você que ainda não é inscrito, que ainda não se inscreveu no nosso canal, e aí indicamos que você se inscreva para receber notificações de toda nova postagem que fazemos aqui. Postagens que têm o objetivo de contribuir para que a sua fé seja fortalecida, sua fé em Deus, sua fé na palavra de Deus, contribuir para que você, se você já não faz, comece a alimentar a sua alma com a palavra de Deus através de meditações, através de oração, através de hinos, né? É isso que temos procurado trazer aqui no nosso canal. Esse tipo de conteúdo que procuramos trazer aqui. Não temos objetivo algum de ofender alguém, de chatear alguém, né? Embora às vezes a palavra de Deus nos corrige, nos exorta, mostra que nós precisamos mudar algo, né? E às vezes a gente fica um pouco impactado, mas isso não tem o objetivo de ofender a pessoa, né? Isso pode deixar você um pouco, às vezes você vai ver conteúdos aqui que você fica um pouco apreensivo, a princípio, né? Porque choca um pouco com aquilo que você veio acreditando por tanto tempo, é possível, né? Mas procure observar melhor. Se isso acontecer, pegue a sua Bíblia, analise, leia de acordo com a sua Bíblia, né? Examine. A palavra de Deus nos orienta para que nós examinemos as Escrituras, né? Para que nós olhemos com atenção para as Escrituras. E devemos orar e pedir a Deus que abra os nossos olhos, como Jesus fez com os discípulos, não é? Porque os discípulos foram chamados e o seguiram, não é? Mas eles não tinham ainda os olhos abertos. Você vê que até mesmo pouco antes de Jesus, aliás, depois que Jesus morreu, eles não compreenderam a morte de Jesus. Só foram compreender depois, lá em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E aí saíram pregando o Evangelho. Até então, até que Jesus ascendeu aos céus, logo após a sua ressurreição, eles ainda ficavam meio que sem compreender, não é? Pedro foi um dos apóstolos que teve uma revelação de reconhecer Jesus como Cristo, né? Deus encarnado, ele teve essa revelação, mas grande parte se não a maioria dos apóstolos ali só tiveram seus olhos verdadeiramente abertos depois que foram cheios do Espírito Santo lá em Atos 2. Então, se eles que estavam ali presentes com Jesus, pessoalmente com Jesus, tiveram essa dificuldade, ora, irmãos, nós há mais de 2000 anos distantes da pessoa Jesus Cristo, né? De Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo, é claro que nós também estaríamos nessa condição. Agora, é por isso que Deus disse, através da sua palavra, em Malaquias 4, que ele nos enviaria um mensageiro para os nossos dias, para nos ajudar a ter os nossos olhos abertos, para que nós pudéssemos compreender as Escrituras, que são escritas de certa forma, em forma de parábolas. Muitas pessoas leem, acham que estão compreendendo, tiram dali suas interpretações, montam organizações, sistemas e por aí vai, e trazendo pessoas para se juntarem a isso, e essas pessoas se filiam, se unem, se sentem seguras, achando que estão construindo um caminho de fé, achando que estão construindo uma fé suficiente para ser levado quando Jesus voltar para buscar aqueles que permaneceram no seu evangelho, como ele prometeu para os discípulos, e serão decepcionados, porque estão distantes da verdade.
Então, por isso que Deus, para esses dias, para os nossos dias, nos enviou um mensageiro diretamente de Deus, até porque Deus fala através dos profetas, Amós 3,7 diz isso, né? Os profetas são a boca de Deus, mensageiros diretamente de Deus. Então Deus tem nos enviado para os nossos dias uma mensagem que abre os nossos olhos para que nós possamos compreender. E esse é o programa de Deus para a salvação nos nossos dias, a respeito do qual nós falamos na série Você Crê na Bíblia? Abaixo de todos os nossos vídeos tem link para uma série de vídeos que apresenta o programa de salvação de Deus para os nossos dias. E hoje, como temos feito nos últimos dias, né, nas últimas postagens, trazemos aqui mais um sermão que faz parte desta mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias. O sermão intitulado Deus Escondendo-se em Simplicidade, e vamos tirar aqui alguns destaques. Como já dissemos anteriormente, se você deseja ter esse sermão, ele está em PDF, então fica fácil de a gente te encaminhar diretamente, gratuitamente, sem nenhum compromisso de ter que se afiliar a alguma organização, a alguma igreja, você não vai precisar, não é o fato de você receber isso aqui que você está se afiliando a nada, não, você vai receber gratuitamente, sem nenhum compromisso, basta nos enviar uma mensagem no link que tem abaixo dos nossos vídeos, que nós vamos te enviar esse PDF, para que você tenha esse sermão na íntegra, para que você, se ainda não conhece, possa analisar com a sua Bíblia na mão e desfrutar das grandezas que Deus tem nos enviado através desta mensagem. Não somente dessa, mas de outros sermões que temos trazido pequenos destaques aqui, porções, para que você experimente do que é que nós estamos falando. Se você ainda não conhece, se você já conhece, então você vai desfrutar de algo que você já conhece. A leitura base para esse sermão está em São Mateus capítulo 11, versículo 20, 25 e 26. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. E aí, o mensageiro, profeta de Deus, pregando, falando sobre esse sermão, ele diz assim: Deus é tão grande e ele se esconde em simplicidade. Deus fala com você de uma forma tão simples, e talvez Deus esteja falando com você, mas como é de uma forma tão simples, e você tem uma imagem da forma que deveria ser, você não tem percebido que Deus está chamando a sua atenção. Então preste atenção. Ele se esconde em simplicidade, e então se revela na mesma coisa na qual ele se esconde. Muitos o perdem na simplicidade. O homem não pode fazer tão grande o suficiente para ser simples. Deus não se revela na grandeza, grandes edifícios, grandes grupos. Olha, eu participo da maior igreja, do maior companheirismo, do maior grupo. Deus não está na grandeza. Deus está na simplicidade. Foi assim quando Jesus trabalhou com seus discípulos, permanece sendo assim até hoje. Por isso que nós temos falado, ao final nós vamos orar, e temos falado aqui continuamente, você não precisa fazer uma oração tão elaborada, usando palavras difíceis, não. Fale na sua simplicidade, na maneira simples, como você falaria com um amigo. Deus se esconde, se revela na simplicidade, Deus entende a simplicidade. Você não precisa ser um ministro, não precisa ser um pastor, não precisa ser um líder, para Deus ouvir sua oração, inclusive em favor de outros. Fale com Deus, Deus vai ouvir a tua oração em seu favor e vai ouvir a sua oração em favor de outros também. Fale com Deus, confie na sua oração, no seu relacionamento pessoal com Deus. Construa relacionamento pessoal com Deus. É isso que vai fazer com que você se aproxime mais de Deus, ouça Deus falar com você
E a sua fé vai se elevando, como elevou-se dos discípulos. E hoje a nossa fé é para que nós sejamos arrebatados, nós sejamos levados por Jesus quando Ele vier. Então construa relacionamento com Deus. Preste atenção. Veja aqui no final do parágrafo 52. Nós temos o Espírito Santo. É isto que Cristo deixou para a igreja. Não algum manto, alguns pedaços de cruz, algum prego ou algo. Ele nos deixou um memorial, e este é o Espírito Santo. Ele entregou o seu Espírito nas mãos de Deus e ele foi enviado de volta à igreja no Pentecostes. E continua enviando hoje também para todos aqueles que creem. Então esse é o caminho, prezados irmãos. Esse é o caminho. Veja, parágrafo 54. E hoje temos tentado, através da organização, preste atenção nisso, temos tentado através de denominação, temos tentado através do ensinamento escolar, temos tentado através de realizações científicas e tudo mais, tentado trazer os homens para uma unidade, para o companheirismo. E isto tem falhado cada uma delas. Olha, eu faço parte de um grande companheirismo, de um grande grupo, então eu posso estar seguro de que eu estou salvo. Isto é enganação. Quem criou essa ideia, criou com uma ideia, tem algo por trás disso, tem um interesse por trás disso. Não vamos entrar aqui nas entrelinhas, mas você compreende isso. Criar organização, prender pessoas em torno de um líder, em torno de um sistema, isso tem um objetivo por trás que não é cristão. Não é, porque esse não é o programa de Deus, não é o plano de Deus. Veja. Agora, há um lugar em que o homem pode se encontrar e ter companheirismo com Deus e companheirismo um com o outro, e este é sob uma organização, não sob a cruz. Quando cada homem aceita o sangue de Jesus Cristo. Prezados, esse é o plano de Deus. Veja, gostaria de concluir aqui com mais 2 porções, para logo em seguida nós orarmos. E parágrafo 57, sermão Deus escondendo-se em simplicidade. E toda a armadura cristã é absolutamente sobrenatural. Não há nada natural. Se você pudesse provar Deus, então não haveria mais necessidade de fé. Mas aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe, isso é pela fé. Toda armadura cristã é fé. Final do parágrafo 59, para concluirmos. Sua igreja é sobrenatural. Não é uma igreja, é a igreja de Jesus. Não é uma igreja, uma denominação, algo que alguém fundou. Tem tantos anos a minha organização. Tem onde eu congrego, tem tantos anos de ministério. Não, isso é tudo natural, isso é tudo criado pelo homem. Mas a verdadeira igreja, ela é sobrenatural. Não é uma organização, é um corpo sobrenatural, onde homens e mulheres são nascidos através do Espírito Santo. E é uma forma simples, é uma maneira simples. Deus não faz coisas complicadas, com tantos rosários e tantas coisas assim, e unir-se a isto, e tanto ensinamento escolar e tanta teologia. Ora, cada vez que fazemos isto, nos afastamos cada vez mais de Deus. O tempo todo ao fazermos isto. Então, não firme a sua fé em estar filiado a algo, filiado a alguma igreja, filiado a alguma denominação, filiado a algum sistema. Isso tudo é coisa de homem, é criação de homem. Isso falha. Firme a sua fé em Deus através da sua palavra. Confie na sua fé
em Deus, no seu relacionamento construído diretamente você e Deus. E a partir disso, confiando nesse relacionamento, mas você está começando agora a construir esse relacionamento com Deus. Confie que a sua oração vai ser atendida. A sua. Eu vou orar com você. Mas não confie na minha oração, confie na tua. Confie em que nós estamos juntos, unidos numa só fé, num só amor, numa só confiança em Deus. E vamos falar com Deus. Senhor Jesus, se o meu irmão, se a minha irmã que está orando comigo agora ainda não recebeu essa revelação da tua palavra, não confia ainda plenamente nesta mensagem que tem contribuído para elevar o nosso nível de fé e de confiança no Senhor e de construir relacionamento com o Senhor, independente de sistema, de organização, de denominação, de líder humano. Senhor, eu oro agora que caia esse véu de sobre os olhos do meu irmão, da minha irmã, para que ele compreenda o plano de salvação do Senhor e para que ele receba a mesma revelação que o apóstolo Pedro recebeu, de reconhecer ao Senhor, para que o meu irmão, minha irmã receba a mesma revelação que os discípulos receberam ali em Atos 2, porque eles não saíram dali pregando sistema, pregando denominação, pregando organização, pregando grupo, pregando liderança humana. Não, saíram dali pregando o evangelho de Cristo, pregando a tua palavra. Continuaram congregando, sim, entre eles, porque tinham a mesma fé, tinham o mesmo amor, mas a fé, a visão espiritual estava direcionada ao Senhor. É esse tipo de fé que eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã receba e fortaleça cada dia mais. Porque esse é o tipo de fé, fé de arrebatamento, fé de rápido que o Senhor vem buscar. E está muito próximo disso acontecer. Então eu oro para que o meu irmão, para que a minha irmã receba esse tipo de fé. E se eles têm necessidades físicas, estão doentes, precisam de uma libertação, alívio de dores, ou estão intercedendo por alguém, Pai, eu uno a minha fé, a fé do meu irmão, da minha irmã neste momento, e requeremos a cura, a libertação, o alívio de todo mal, de toda dor, de toda enfermidade, todo mal-estar, para que eles se sintam abençoados, curados, libertos, no nome do Senhor Jesus, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus continue te abençoando. Que Deus fale ao seu coração, continue falando ao seu coração, alimentando a sua alma. Nós nos falamos em breve, através dos conteúdos aqui do nosso canal. Deus te abençoe.